Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Voltamos para falar de esporte para você aqui para a TV Bom Dia. E hoje, através de uma parceria, a gente tem estreia aqui nesse bloco. Nosso Giro do Esporte é com o nosso amigo Eric, que a partir de hoje vai estar aqui falando do esporte. Seja bem-vindo, Eric. Boa tarde. Boa tarde, Leandro, para o pessoal que nos acompanha. Para mim é um prazer estar dividindo o programa contigo e poder falar um pouquinho sobre esporte regional, estadual. Vamos começar falando do Ipiranguinha, que tomou um sacode do Aimoré ontem, 5-1. O que aconteceu com o Ipiranga? Pois é, não queria começar com o pé esquerdo, mas vamos começar com o pé esquerdo, né? E que jogo ontem aconteceu no Colosso da Lagoa. Infelizmente, no Dia da Mulher, foram prestigiadas com essa goleada do Ipiranga, um jogo muito anormal, um Ipiranga que dentro de campo quase irreconhecível, e não à toa que depois veio a tomar uma goleada que depois fechou com um placar de 5-1, uma goleada muito grande que, sem dúvida alguma, balançou lá a estrutura do treinador e comissão técnica também. Olha, já a gente fala sobre isso, porque agora a gente vai ver os gols aí, né? Pelo menos 4 desses gols, porque o nosso cinegrafista perdeu o último deles, mas agora a gente vai ver a reportagem que mostra os gols e já a gente fala mais. Te liga. A volta do Ipiranga ao estádio Colosso da Lagoa no segundo turno do Campeonato Gaúcho tinha tudo para ser um momento especial. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, as torcedoras tiveram entrada franca e abrilhantaram ainda mais o estádio do Canarinho. Pena que tanto brilho também não aconteceu dentro de campo, onde o time de Erechim foi goleado pelo Aimoré por 5-1. O Canarinho até começou bem e na pressão, mas foi o Índio que abriu o placar aos 18 minutos, quando Wagner recebeu de Isaías e mandou para a rede. Aos 25, neste belo chute de meio de campo, o Aimoré ampliou com Mardilei. Isso mesmo, Mardilei. Guarde bem esse nome. Mais 4 minutos de jogo e a reação do Ipiranga. Leilson mandou um voleio para o gol e descontou para o Canarinho. Mas Mardilei tirou as esperanças da torcida da casa quando fez o terceiro do Aimoré. O quarto veio logo no primeiro minuto do segundo tempo, desta vez com Felipe Guedes, que de cabeça mandou para o gol. E o último, do Índio Capilé, veio dos pés de Éder, já nos acréscimos da segunda etapa. Um gol tão rápido que nem a defesa do Ipiranga e nem a nossa câmera viu. Essa foi a segunda derrota do time de Erechim, que ainda não pontuou nessa fase da competição. O Ipiranga agora enfrenta o Brasil de Pelotas no próximo domingo, às 4 da tarde. Muito bem, estamos de volta. Eric, o pessoal quer saber, isso aí balança o cargo do treinador do Ipiranga? Balança sim, até, Leandro, e o pessoal que está em casa, o comentário que se tinha logo após a partida é de que a permanência do Paulo Henrique Marques já ia se findar logo no final da partida, porque se tinha informação de que se caso o treinador viesse a perder, então ele seria demitido. O que não se concretizou, logo depois, até na entrevista coletiva, estava ele, também o dirigente Renan Mambarak e o presidente Adilson, e que decretaram a permanência do Paulo Henrique Marques. Na minha opinião, também é muito cedo para querer já talvez mudar uma comissão técnica, tendo em vista que o Ipiranga fez um excelente primeiro turno, quase impecável, mas temos 2 jogos nesse segundo turno, 2 derrotas, e essa última, então, uma derrota que vai pesar e muito, também porque o Ipiranga tem jogos muito mais difíceis no decorrer do campeonato ainda. O Gaúcho nesse ano tem uma fórmula diferente, essas derrotas já de início, isso aí, o Ipiranga corre algum risco de voltar para a divisão de acesso? Eu acredito que voltar para a divisão de acesso não, mas tem alguns objetivos que o Ipiranga tem, por exemplo, atingir a Copa do Brasil, ser um dos melhores entre os times do interior, que são coisas que o Ipiranga agora vai ficar bem difícil de conseguir. Acredito que a da Copa do Brasil, o Ipiranga talvez tenha mais chance de conseguir do que o título do interior. Agora, tem adversários muito mais difíceis, como o Caxias, o próprio Grêmio, que o Ipiranga vai sofrer
e vai sofrer muito para conseguir recuperar esses pontos. Muito bem, do campo para as quadras, como é que está o Atlântico? Olha, o Atlântico também estava realizando o campeonato, a Copa Chopinzinho, e no final de semana acabou sendo eliminado para o time de 2 vizinhos. O pessoal não deve conhecer muito bem, mas eu sempre digo que esse tipo de torneio preparatório, não dá para tirar muita coisa. O que interessa é o desempenho da equipe, e os atletas já demonstraram que jogar e conseguir voltar ao ritmo de jogo já foi muito bom. Apesar disso, o Atlântico acabou sendo eliminado para 2 vizinhos, volta a treinar, e o desafio agora é a Supercopa, que acontece aqui em Erechim. Muito bem. Bom, vamos falar agora, voltar para os campos, falar da dupla Grenal. Como é que foi o Grêmio e o Inter fim de semana? Pois é, tanto o Grêmio quanto o Inter venceram. Não sei se isso é bom pro Ipiranga. Por quê? Porque o Ipiranga joga na próxima partida em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Brasil esse que perdeu pro Inter por 2-0 ontem. Então fica complicado. Agora o Brasil vai jogar em casa, o Ipiranga joga fora, o que faz com que seja um jogo ainda mais difícil. Em contrapartida, o Grêmio venceu do Pelotas também. A dupla Grenal venceu e tá bem nesse final de semana, né? Muito bem. Bom, nós vamos ver os gols do Inter que foram enviados pra gente pela Inter TV. Do Grêmio a gente ainda não recebeu da Grêmio TV. Se a gente receber, amanhã a gente mostra aqui. Mas vamos ver os gols do Internacional. Te liga. Põe o Internacional em vantagem. No ar, Patrick, ele é acostumado a jogar nas linhas de fundo, de drible, de força. 22, quase 23 minutos de partida no segundo tempo. Cruzamento do Marcos Guilherme para o segundo poste, na segunda cabeça, gol! Gol! De Patrick para o Internacional. Novamente pelo jogo aéreo, aparece o camisa 88 colorado, aproveitou um muito bom cruzamento do Marcos Guilherme, cheio de curva lá no segundo poste, de vantagem contra a marcação adversária. Muito bem, meu querido Eric, tá aí os destaques do esporte de hoje. Amanhã você tá de volta aí, garoto? Isso aí, amanhã estamos aqui porque o Atlântico segue nessa preparação para enfrentar a Supercopa, lembrando que a Supercopa dá uma vaga na Libertadores. São 3 equipes apenas e bastante intensidade por parte do Ipiranga também. Vamos ter bastante assunto durante a semana. Muito bem, acompanha o Giro Esportivo aqui ao vivo ao meio-dia pela TV Bom Dia, às 5 da tarde, tem reprise para quem quer acompanhar só a parte do esporte com o Eric, tá bom? Eric, seja bem-vindo, meu amigo, que bom que você tá aqui conosco também, tá? Gente, agora vamos seguir com a previsão do tempo, veja como é que fica o clima no dia de hoje.